Olá, bom dia. Eu sou a doutora Patrícia Sens, sou otorrinolaringologista e atuo na área de otoneurologia aqui no Hospital Hipo. E eu sou a doutora Nathalie, eu também trabalho aqui no hospital com otoneurologia. Estamos aqui para começar a 24ª live do canal do Hipo, do Hospital Hipo. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o tema tontura no idoso, um assunto muito importante atualmente. É importante a gente saber que o número de idosos aumenta a cada dia. E 60 a 70% desses idosos têm ou terão tontura no decorrer da sua vida. Essa tontura, ela aumenta o risco de quedas, ela aumenta a morbidade e mortalidade dessas pessoas. E é importante a gente lembrar, quando a gente fala em tontura, existem várias causas diferentes. Nem sempre a tontura ela tem origem no labirinto. E principalmente nos idosos que já fazem uso de várias medicações, às vezes para pressão arterial, para problema cardíaco, diabetes, esse sintoma pode se confundir um pouquinho com aquela tontura típica do labirinto. A gente pensa mais na tontura do labirinto quando ela tem uma sensação ou uma ilusão de movimento. Então, a pessoa está parada e sente que se movimenta ou que o entorno se movimenta. Aí a gente pensa bastante que possa ser um problema do labirinto. Mas, além disso, pode ocorrer também instabilidade, dificuldade para marcha, desequilíbrio, também podem estar relacionados. Isso mesmo. É importante, quando avaliamos um paciente com tontura, especialmente se ele é idoso, avaliarmos o paciente de uma forma global, não olharmos somente para os seus ouvidos ou para o labirinto. Então, a anamnésia, a consulta é feita detalhadamente com um exame clínico do consultório específico para investigação de quadros neurológicos, periféricos, labirínticos ou cardiológicos. Isso, e dentre como é que a gente faz essa avaliação? A gente colhe a história do paciente, para saber o que ele usa de medicação, se ele já faz algum tratamento para alguma outra doença, como é o tipo da tontura que ele sente, isso é muito importante para a gente, esse padrão da tontura, como que ele se manifesta. E aí, quando a gente pensa mais em um problema do labirinto, a gente faz a avaliação, faz alguns testes no próprio consultório para testar o reflexo do labirinto, testar o movimento ocular, a postura, a marcha. E isso já direciona para a gente para um diagnóstico um pouco mais específico, a gente consegue fechar um pouquinho mais aquele leque da tontura. Para alguns casos, quando necessário, a gente faz exame complementar, não é sempre que a gente precisa fazer. E o tipo do exame que vai ser feito, se vai ser um exame de sangue, se vai ser uma audiometria, se vai ser um exame de imagem, ele depende muito da suspeita diagnóstica que a gente tem. Então, não é todo mundo que tem que fazer uma bateria muito extensa de exames, Depende da nossa suspeita diagnóstica. Isso. Diferente do que a maioria das pessoas acreditam, a maior causa de tontura não é a labirintite. Exatamente. Na verdade, a labirintite ela não se encontra nem entre as 10 principais causas de tontura. A principal causa de tontura no idoso, que compreende 50% dos casos, é a tontura, a vertigem posicional paroxística benigna, que é a doença dos cristais do labirinto. Isso é um quadro bem específico, bem frequente, a gente vê quase todo dia no consultório, ou todo dia, na verdade, no consultório, em que a pessoa tem aquelas crises de tontura que são curtinhas e relacionadas à mudança de posição da cabeça em relação à gravidade. Ela tem um padrão bem específico. A gente faz o diagnóstico pelo teste de consultório, a gente consegue testar no consultório e ver o movimento que os olhos fazem, se eles são compatíveis com o estímulo que a gente fez e com a suspeita que a gente tem. E quando isso acontece, a gente já trata ali na hora, já consegue também fazer um movimento para devolver os cristais para a posição adequada. Então, esse é um exemplo de problema do labirinto que é muito comum e que, em geral, a gente não faz uso de medicação para tratar. Exatamente. É importante falar isso porque no consultório a gente pega muito paciente idoso que tem essa tontura e às vezes está usando remédio há muito e muito tempo e não melhora e não melhora. E quando a gente vai ver é uma VTPB. Exatamente, que poderia ter sido facilmente tratada com 1 ou 2 manobras no consultório. Exatamente. E como a doutora Patrícia falou,
Esse termo labirintite, a gente tem evitado usar hoje em dia, né? A gente prefere falar tontura, falar doença do labirinto, porque além da labirintite não ser a causa mais frequente de tontura, ela nem é a doença mais frequente do labirinto. Exatamente. Né? Existem várias doenças diferentes no labirinto, né? E a labirintite é uma delas, mas ela é muito infrequente. Exato. Né? Tá? Então, são labirintopatias, doenças do labirinto. Uma outra causa também de tontura, que pode ser aguda e às vezes compromete muito a qualidade de vida, às vezes o paciente não consegue nem caminhar pela gravidade do sintoma, é a neurite vestibular, onde você pode ter uma inflamação aguda no nervo vestibular. E isso gera uma tontura incapacitante severa nos primeiros dias. Por isso a importância de passar no médico, otoneurologista, um especialista na área do equilíbrio, para poder fazer o diagnóstico. Essa neurite vestibular, que é uma doença labiríntica, ela tem como diagnóstico diferencial um AVC do cerebelo ou do tronco encefálico. Então, muitas vezes, até quadros neurológicos podem aparecer como sintoma isoladamente a tontura e ser um caso grave como um AVC. E lembrando que esses quadros vasculares, né, nos idosos são mais frequentes pelo enrijecimento vascular, arteriosclerose, né, e todo o processo de envelhecimento como um todo. Além disso, é importante a gente falar que, assim como quando a gente envelhece, a visão pode diminuir, né, a pele perde a hidratação, o cabelo pode diminuir, a função do labirinto também pode ter uma redução, né? E às vezes isso se manifesta com uma certa insegurança para caminhar, instabilidade. E esses casos, mais uma vez, a gente não trata com medicação, né? A gente tem as estratégias para reabilitar quando o reflexo do labirinto não está funcionando adequadamente. Então, sempre importante, né, lembrar disso e lembrar que tem que passar na avaliação correta e não usar medicação sem orientação adequada. Né? E os idosos também são muito mais sensíveis aos efeitos colaterais das medicações do que os pacientes mais jovens. E algumas das medicações que são usadas para o labirinto, elas melhoram as crises, mas elas têm efeito colateral se usadas de forma incorreta e às vezes a longo prazo. Exato. Então, sempre importante lembrar que tem que avaliar e não tomar o remédio do vizinho, não tomar o remédio do parente, passar em consulta, para a gente ter um direcionamento mais adequado. Só com a orientação médica. A gente tem que lembrar que o nosso equilíbrio, ele não se dá somente pela função do nosso labirinto, né? O nosso equilíbrio, ele compreende várias sensibilidades. Então, é importante a visão, é importante o labirinto, é importante a sensibilidade dos pés, das mãos, que a gente chama de propriocepção, a força da nossa musculatura, as articulações, a nossa coluna vertebral e comandados tudo isso pelo cérebro. Então, quando a gente avalia um idoso com problema de equilíbrio, a gente tem que olhar para todas essas sensibilidades que podem estar envolvidas no equilíbrio daquele paciente. Então, é muito comum um quadro multissensorial, então terem vários problemas associados que geram o problema do equilíbrio. Isso. E uma coisa importante também é a parte da audição, né? Exatamente. Porque os idosos, com muita frequência, eles já têm algum grau de perda auditiva. Todo mundo, depois de uma certa idade, né, vai diminuindo um pouco a audição. Alguns chegam no ponto que precisam colocar aparelho, outros não. Mas essa diminuição, ela também interfere no nosso equilíbrio no sentido de posição. Porque o cérebro, ele consegue usar as informações sonoras para estimar a distância, né? Para saber localização, se alguém te chamou de um lado, se alguém te chamou do outro. E isso interfere também no equilíbrio. Né? Exatamente. E pensando nessa abordagem, né, multissensorial do idoso, a reabilitação auditiva faz parte também desse tratamento. Exato. A questão da reabilitação auditiva no idoso é tão importante hoje, o que os estudos mostram é que a reabilitação da audição evita até os quadros demenciais que vêm com o envelhecimento. Mesmo o equilíbrio, quando está bom no idoso, protege a parte cognitiva. O idoso que tem mais problemas de equilíbrio tem mais chance das doenças degenerativas, neurológicas que vêm com o envelhecimento. Exatamente, porque se a pessoa ela tem que passar o tempo inteiro prestando atenção no caminho, no chão, para poder caminhar, para andar, para se manter estável,
ela sobrecarrega, né, o cérebro e ela não consegue prestar atenção no entorno, em outras informações. Isso faz uma sobrecarga também cognitiva, né? E Exato. piora a parte de memória, de raciocínio. Interfere no corpo como um todo, né? Hoje a gente já sabe que até em crianças os problemas de equilíbrio interferem no aprendizado, né? Então, uma sensibilidade afeta a outra e o cérebro aí sofre pela sobrecarga de um déficit de equilíbrio também. Exatamente. Como que a gente trata, então, né, essas tonturas do idoso? Como a gente falou, né, a abordagem ela tem que ser ampla, né, multissensorial, né, então, melhorar a visão, a audição, ajuste de medicamentos, né, porque efeitos colaterais de medicações são muito frequentes. E aí investiga-se o labirinto e dependendo do tipo de doença do labirinto que a pessoa tem, a gente indica um tratamento específico. Exato. Né? Para VPPB, que é a tontura relacionada ao deslocamento dos cristais, a gente faz o reposicionamento. Né? Para neurite vestibular, às vezes medicação, às vezes reabilitação também. Exato. Para os casos de enxaqueca que vem associado à tontura, que é uma causa frequente de tontura em todas as faixas etárias, até no idoso, a gente tem um tratamento específico. Então, cada causa de tontura tem o seu tratamento. Não é o mesmo medicamento que o vizinho usa, como a doutora Nathalie falou. Exatamente. Lembrar sempre isso. Doenças do labirinto são várias doenças diferentes, né, que acometem o labirinto e se manifestam por tontura. E aí a gente faz o diagnóstico do tipo e faz o tratamento, porque os tratamentos também são diferentes. Até as alterações nutricionais, né, Nathalie? Como a perda das vitaminas B12 que a gente adquire comendo carne vermelha, pode ser uma causa de tontura, de desequilíbrio crônico no idoso. Sim. Então, até a alimentação é importante para quem tem problema de equilíbrio. Outra coisa que interfere bastante é o consumo de açúcar, né? Exatamente. Hoje em dia a nossa alimentação tem uma carga muito grande de açúcar. E mesmo quando a gente ainda não é diabético, oscilações grandes, né, da concentração do açúcar no sangue fazem também tontura e causam degeneração em diversos órgãos, né? Não só no quadro de diabetes já instalado. Sim, ele altera a propriocepção pela neuropatia diabética, então vai ter um formigamento nos pés, uma perda de sensibilidade, altera a musculatura e afeta o labirinto também. Então dá um comprometimento, a visão, a retinopatia diabética. Então um quadro realmente multissensorial. São casos graves muitas vezes. E a gente vê isso muito frequente no consultório, né? Alterações de glicose pelo tipo de alimentação que a gente tem hoje em dia. Exatamente. Né? Tem cargas muito grandes de açúcar. Uma outra coisa que é muito importante, né, Nathalie, é manter o corpo em movimento. A gente sabe que envelhecer com sedentarismo é uma péssima escolha, né? Se a gente mantém o corpo em movimento, a gente tem menos chances de ter problema de equilíbrio. Exatamente. Então a atividade física, né, para o idoso, né, em todas as faixas etárias é importante, mas para os idosos também, né? E a gente vê que às vezes o idoso já se não tem o hábito desde mais novo, não inicia na terceira idade. E é interessante fazer essa atividade física, né? Principalmente atividades que envolvam consciência corporal, né? Sensação do corpo no espaço. Ajuda no equilíbrio, na cognição, até para as doenças degenerativas que vêm com a idade. Sim. Será que a gente já pode abrir para as perguntas? Quem tiver interesse em fazer algum questionamento... Podem ir mandando as perguntas e a gente vai respondendo, já vai respondendo. Né? Uma outra coisa que é importante alertar os pacientes com equilíbrio, né, Nathalie, são as prevenções contra quedas, né? Os pacientes que têm problema de equilíbrio, eles têm grandes chances de ter quedas, fraturas, traumas importantes e até pode evitar até uma morte por conta disso, né? Então, quais os cuidados que a gente tem que ter em casa para evitar as quedas? Primeiro, sapato adequado. Idoso com problema de equilíbrio não pode usar chinelinho sem a cobertura na parte de trás do pé, tá? Um sapato confortável, que seja fixo ao pé. Fixo ao pé, exatamente. Outra coisa importante é limpar o ambiente, né? Evitar excesso de tapete, excesso de mobílias pequenas, onde a pessoa possa esbarrar, né? Porque isso favorece também as quedas.
Isso, as barras de proteção no banheiro, quando está no banho e sabou o pé, tem mais chance de escorregar. Então, ter um apoio para conseguir se segurar. E se o desequilíbrio for severo, uma cadeira de banho para facilitar e evitar um risco de queda também. Exatamente. Os pets, né? Os pets hoje que são tão queridos, mas podem ficar nos pés dos idosos. Então, cuidado também com os pets pelos riscos de quedas. Nos casos mais intensos, né, às vezes pode ser até necessário o uso de apoio, né, de bengala. Bengala quando sai de casa, se o desequilíbrio for crônico, especialmente, né? Outra coisa importante para aquele idoso que tem tontura é um ambiente bem iluminado. Então, se acordou à noite, vai no banheiro, acordou à noite e vai beber água, é interessante sempre acender a luz, porque a visão, ela vai te ajudar a melhorar o equilíbrio e suprir aquele déficit que o labirinto está fazendo, aquela falta que o labirinto está fazendo. Então, você consegue enxergar e prever as situações de queda. Exato. Então, sempre importante também. Acordou no escuro, acenda a luz, né, para você ver o ambiente. Hoje a gente tem aquelas luzinhas pequenininhas que você pode deixar na tomadinha para, às vezes, já facilitar a vida do idoso. Isso, para né? não interferir com o sono, né, não Isso. piorar a qualidade do sono, mas também ajudar na prevenção de acidentes, né? E os idosos que têm tontura mais intensa, também evitar dirigir, né? Se tiverem um quadro mais intenso, mais agudo, é interessante também não dirigir. Tá. Um dos questionamentos que fizeram aqui pra gente, quando um idoso, o que fazer quando o idoso está com tontura? Primeira coisa, não se automedicar, né? Exatamente. Procurar um especialista em equilíbrio. Esse especialista é o otoneurologista, que é uma sub-área da otorrinolaringologia. Perguntaram aqui também, a partir de qual idade uma pessoa pode ter labirintite? Então, primeiro, vamos reforçar, vamos tentar falar tontura. A partir de qual idade a pessoa pode ter tontura? Em qualquer idade. Né? Problemas no labirinto, eles podem ocorrer em qualquer idade, mas eles são, sim, mais frequentes nos idosos pelo próprio processo de envelhecimento do corpo. Exatamente. Existe algum remédio que auxilie na piora dos sintomas? Sim. Associação de vários medicamentos, especialmente hipotensores. Às vezes os pacientes passam em vários médicos, cada médico prescreve um medicamento sem saber o que ele já utilizava, e essa associação de medicação pode desencadear a tontura. Idoso faz hipotensão postural por excesso de medicação, que é aquela baixa da pressão quando a gente levanta da cama, aquela tontura forte quando está sentado e levanta, ou quando está deitado e levanta com muita frequência. E até os efeitos colaterais de muitos medicamentos, como a doutora Nathalie já falou previamente. O que pode causar a tontura frequente? Aí, assim, voltando lá no início, né? A tontura, quando a gente fala em tontura, é um sintoma amplo, né? É um sintoma como dor, por exemplo, pode ser comum a várias doenças diferentes. Então, a gente tem que avaliar bem e definir se essa tontura é pelo excesso de medicação, né? Se é por um problema cardíaco, se é queda de pressão ou se é um problema do labirinto. Definir a causa. Quando é um problema do labirinto, aí a gente tem que ir mais além e descobrir qual é a doença do labirinto que está causando aquela tontura. Tá. O que perguntaram agora, o que acontece na famosa labirintite. Então, vamos definir o que é labirintite. Labirintite, pessoal, é uma inflamação aguda e grave do nosso labirinto. Muitas vezes vem associada a uma perda de audição severa. Pode ser decorrente de uma infecção do nosso ouvido, pode ser decorrente de um quadro sistêmico, mas é um quadro severo, incapacitante, que muitas vezes o paciente fica internado para receber medicação. Como a gente já falou, não é uma causa frequente de tontura, tá? Ela é infrequente. Isso mesmo. E além da tontura, existem outros sintomas relacionados, né, à labirintite ou às labirintopatias, né? Então, nos casos de doença do labirinto, além da tontura, são muito frequentes enjoo, náuseas, às vezes pode ter dor de cabeça associado, dificuldade para fixar a visão, para ler, né? Porque as coisas parecem que estão se movimentando, então isso atrapalha um pouco a visão. Desequilíbrio para caminhar. Isso. Sinais de alerta com tontura, sempre tem, desmaios, convulsões,
uma dor de cabeça muito persistente, intensa, às vezes chama atenção uma paralisia facial, uma dificuldade de falar, chamam atenção para um quadro mais grave, severo, neurológico, de possível causa neurológica. Isso é bem importante, né? Porque as crises de problemas do labirinto, elas são muito intensas, são muito incômodas, às vezes os pacientes passam muito mal, mas em geral elas não levam a quadros de perda de consciência. Então, se a pessoa chegou a desmaiar e perdeu a consciência e não sabe o que está acontecendo em volta, aí tem que ficar grave, mais ser atento. Avaliado, isso mesmo. É verdade que a alimentação influencia na labirintite? Sim, né? Como a doutora Patrícia falou, né? A alimentação, a deficiência de vitamina B12, o excesso de carboidrato, o excesso de estimulantes também. Exato, abuso de cafeína, chás. Hoje a gente tem todos os tipos de refrigerantes, de chás saborizados, em que a gente tem um consumo excessivo de cafeína, né? E para aqueles casos até de enxaqueca vestibular, alguns outros alimentos podem ser gatilhos para as crises também, de tontura. Isso. Outra pergunta, a doença do labirinto não tratada pode causar algum problema maior? Sim, o paciente pode cair, pode ter uma fratura, pode ter um dano, uma lesão muito maior, muito grande, que vai interferir na sua qualidade de vida. Sim, e algumas doenças do labirinto cursam com perda auditiva junto. Então, quando a gente também não trata, né, a audição pode ir piorando ao longo do tempo. Alguma atividade física, dança, aeróbico, que ajude a diminuir a incidência de labirintite? Interessantes são as atividades com consciência corporal, dança, tai chi chuan, yoga, né? Para os idosos que gostam de dança de salão, é excelente, né? Excelente. Cuidado só com essas posições de invertidas, de virar de cabeça para baixo. Isso. Alguma coisa um pouco mais intensa, aí talvez seja interessante evitar. Mas todas as atividades que envolvem consciência corporal são muito benéficas para melhorar o equilíbrio. Pilates, fortalecer a musculatura, melhorar o tônus muscular, fazer um alongamento, né? E até perder peso também, né? Exatamente. Ajuda a melhorar a mobilidade corporal, o equilíbrio. Isso. Uma outra coisa que a gente não comentou, mas que acho que é relevante a gente falar, Nathalie, é a questão do sono. Os pacientes que têm dificuldade de dormir, seja por uma insônia, por uma apneia do sono, algum distúrbio do sono, eles vão ter mais chances também de ter problema de equilíbrio. Ou aqueles que já têm problemas de equilíbrio e dormem mal, vão ter mais dificuldade de melhorar no tratamento do seu equilíbrio. Sim. Então, a qualidade do sono é importante também para a qualidade do equilíbrio. É fundamental, né? A tontura perceptual, né? Se não tratada, pode evoluir para Parkinson ou parkinsonismo. Na verdade, assim, o parkinsonismo, a doença de Parkinson, é um quadro específico do sistema nervoso central, né, que não necessariamente ele vai afetar o labirinto periférico. Mas ele também interfere com quedas, com mobilidade, então as coisas às vezes podem se confundir um pouco. É importante fazer a avaliação clínica no consultório para um diagnóstico mais adequado. Exato. E outra coisa importante é que algumas medicações que são usadas para o tratamento de crises de tontura, se forem usadas incorretamente, elas podem levar a um quadro de parkinsonismo, mas aí é pelo efeito colateral da medicação e não pela doença em si. Então, sempre é importante evitar a automedicação. Evitar a automedicação. Após a consulta e o procedimento de reposição dos cristais, tem algum cuidado especial? Nos primeiros dias, após as manobras de reposicionamento, a gente orienta a evitar movimentar muito a cabeça pela reposicionamento que foi feito. Por 1 ou 2 dias eu peço para o paciente só não dormir daquele lado que estava doente, mas nada sem um cuidado mais específico ou medicação mais específica para isso. As minhas recomendações também são as mesmas, né? E só cuidar assim, se a crise não passou completamente, cuidar com acidentes, né? Exatamente. Com quedas. Sinto vertigem, tonturas e visão embaçada, dores na coluna torácica, bem como formigamento nas mãos e nos pés, fraqueza e fadiga. Que especialista devo procurar? Bom, aí tem vários sintomas mais amplos, não só relacionados à tontura, né? Quando você passa com o otorrino, a gente avalia
para tentar fechar um pouco mais esse leque de sintomas e ver se isso tem uma relação com o labirinto. Mas talvez fosse interessante também passar com um clínico, né? Às vezes o otorrino pode dar o norte inicial para ajudar no diagnóstico. Existem várias doenças que podem começar a se manifestar. O primeiro sintoma ser uma tontura e às vezes ser um quadro neurológico, às vezes um quadro cardíaco. Ou diabetes, né? Que faz formigamentos nas mãos, nos pés também. Então, na investigação otoneurológica feita com o otorrino, ele já vai dar o norte, vai indicar o especialista necessário para complementar essas avaliações. Quer responder essa? Existe alguma relação entre labirintite e surdez? Sim. Existem pacientes, especialmente os quadros vasculares, né? Aquela questão das isquemias, né? Que podem aparecer nos idosos, que são hipertensos, ou que têm um colesterol alto, ou que têm a diabetes que não é muito bem tratada. Então, as arterinhas que irrigam o nosso labirinto, elas podem diminuir a sua circulação, né, um quadro isquêmico de hipofunção da circulação, e podem dar como sintoma uma perda auditiva, muitas vezes súbita, associada a um quadro de tontura severo. Isso, porque quando a gente fala do labirinto, a gente acha que ele só serve para o equilíbrio, né? E a cóclea, que é o órgão da audição, ela fica ali também dentro do labirinto. Eles são vizinhos. Então, ali é frequente ter alteração dos dois juntos. Isso mesmo. Existem algumas doenças também, como a doença de Meniere, né? Sim. Onde a gente tem alteração da pressão do líquido que fica no labirinto, que afeta simultaneamente a nossa audição e o nosso equilíbrio também, tá? Mas cada paciente deve ser avaliado, cada paciente tem o seu diagnóstico, é por isso a importância de passar um especialista na área. Estou sentindo uma dor muito forte na parte lombar das costas. Sinto uma sensação de peso, tontura e chiado no ouvido. Sei que posso ter labirintite. Tem a ver uma coisa com a outra? Não entendi muito bem assim a pergunta, né? Mas seria se as dores lombares têm alguma relação com um quadro do labirinto? Aí realmente tem que passar numa avaliação para a gente ver o padrão dessa tontura, se ela realmente é uma tontura do labirinto ou se tem alguma outra causa associada. Se o paciente fica muito acamado por conta da tontura, pode gerar um quadro de dor lombar. Mas assim, precisa de uma avaliação mesmo para fechar. Uma avaliação um pouquinho mais aprofundada. Tive uma crise de tontura e na avaliação com o clínico geral apresentei um tremor ao olhar para o lado. O que pode ser? A gente enxerga o labirinto através dos olhos, né? Os olhos são as janelas do nosso labirinto, porque o labirinto é um órgão de 1 centímetro de diâmetro que fica lá na nossa orelha interna, ele é muito pequenininho. E ele se comunica com a musculatura dos nossos olhos. Então, quando a gente avalia um paciente com tontura, a gente olha para os olhos do paciente. E os movimentos oculares são muito importantes para nos dizer o que está acontecendo com aquele paciente. Então, ter um tremorzinho pode significar, sim, uma alteração importante. Isso é muito interessante, né? A gente faz a avaliação do labirinto, em grande parte, pela avaliação dos movimentos dos olhos. Exatamente. Conheço pessoas que tomam remédio Vertizine D todos os dias. Minha médica falou para tomar só nas crises, o que é certo. O Vertizine D, que na verdade a substância é a flunarizina, é um dos medicamentos que a doutora Nathalie falou, que o uso crônico e contínuo pode levar a parkinsonismo. Então, por isso, não usar sem orientação médica. E depende também do qual é o quadro, né? Porque se for, por exemplo, uma vertigem, uma VPPB e um cristal que se deslocou, a medicação não vai ter... Não tem eficácia. Como tratar a labirintite nas pessoas idosas? Então, o tratamento, a gente primeiro tem que fazer uma avaliação mais correta, né, em consultório. É uma avaliação um pouco mais ampla, porque o idoso, ele tem vários problemas associados. Identificar se o problema ele é do labirinto ou não, né? Dependendo do quadro, a gente indica o uso de medicação, às vezes reposicionamento dos cristais, às vezes uma terapia de reabilitação, que é uma espécie de fisioterapia mesmo, é diferente do reposicionamento dos cristais, né?
e sempre lembrar do cuidado e da prevenção de quedas. Né? Porque isso no idoso é fundamental. A reabilitação é muito importante no idoso porque ela vai trabalhar todas as sensibilidades, né? Vai fortalecer também o tônus, vai melhorar o movimento. Então, a gente usa bastante na recuperação do equilíbrio do idoso. Sim. E agora acho que já está passando um pouquinho, né? O nosso horário. Só para lembrar que essa live vai ficar disponível, né, no canal do IPO, para quem quiser rever. E semana que vem vamos ter a próxima live, que vai ser sobre rinites não alérgicas, com o Dr. Flávio e o Dr. Paulo Mendes. Quem tiver alguma dúvida pode mandar mensagem pelo Instagram que a gente responde mais tarde. Isso. E lembrar que o Hospital IPO, né, está com as portas abertas para atendimento. Nós temos um sistema de triagem dos pacientes na entrada, com direcionamento para os pacientes suspeita de Covid para os setores específicos do hospital, especificamente para isso. Temos também o pronto atendimento infantil de otorrino aqui no hospital. E as unidades anexas também estão todas abertas e funcionando. Além disso, temos a teleconsulta, que é o IPO Conecta, que é onde você pode ter acesso ao seu médico por um meio digital. Okay. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Até a próxima.